Agora eu quero que vocês fiquem de pé, pra gente aplaudir bastante, fazer barulho, com alegria, amor, favor, louvor. Mas eu nem falei ainda o que é. Mas a gente ia aplaudir depois que eu chamasse o Gabi. Pode vir. Ele se arrumou todo só para vir pregar para vocês a imagem de Jesus Cristo. Vamos orar pela vida do Gabi, pessoal? Em nome de Jesus, todo mundo estenda as mãos para cá. Abençoa a vida dele, que ele possa falar com vocês através do Espírito Santo. Jesus, muito obrigada pela vida do Gabriel, Senhor. Obrigado porque ele se dispôs a estar aqui mais esse sábado. Sabemos que foi uma correria durante a semana, que ele veio assumir essa escala de pregação mais uma vez. E eu acredito em nome de Jesus que o Senhor irá honrá-lo, Pai, por essa atitude, por esse coração muito precioso. Pai, que em nome de Jesus, eu, Senhor, e os jovens que estão aqui, que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, pedir e que o Senhor escute a nossa oração, para que coloque na boca dele, Senhor, as suas palavras hoje, que venham em nome de Jesus como uma flecha sobre o nosso coração, que nós venhamos aprender com o que ele tem a trazer aqui e entender que não vem dele, mas que vem de ti, Senhor, que é precioso no falar. Ó Pai, nós queremos te ouvir e nós iremos ouvir hoje, através da vida do Gabriel, Senhor. Cobre ele, Pai, que ele não venha sofrer nenhuma retaliação, que ele não fique nervoso, tira todo o atrapalho da vida dele e da nossa que vai estar ouvindo. Que nós possamos sentir um momento de paz, de bonança enquanto ele fala e também, Senhor, de arrependimento, porque a tua palavra, ela sempre provê arrependimento em nosso coração. Usa-o poderosamente, nós cremos que assim será, Pai. Que no momento em que ele orar, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, a contrir o nosso coração e que nós possamos, Pai, com temor e tremor, obedecer e ouvir tudo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Nós te agradecemos, reveste ele, a família dele, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E aí, gente, pode se sentar. Tudo bem com vocês? Que maravilha. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente está em família aqui, né? Então, a gente pode contar. Muitas pessoas já vieram até mim falando assim: nossa, Gabriel, você fala muito bem publicamente. Você parece que não está nervoso, você fala bem tranquilo. Gente, eu tô com dor de barriga aqui. Tô com muita dor de barriga. Eu tô nervoso pra caramba. Mas é algo assim que, quando a gente realmente descobre o nosso chamado, a gente se entrega por inteiro a Deus e é Ele que faz. E se eu tô aqui hoje, aqui em cima, trazendo a palavra, não foi porque um dia eu sonhei. Não. Pra mim eu achava que ia ficar sempre tocando bateria. Sempre. Mas Deus me puxou para cá e eu confesso que eu amo trazer a palavra, falar de Jesus, eu gosto demais. Beleza? Seguinte, abra comigo lá em 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, versículo 16. Diz assim: porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Só isso. Antes de começar, o tema, um título para o tema dessa palavra, eu coloquei santo porque ele é santo. Toda vez que a gente fala da palavra santo, a gente imagina o quê? Alguém com vestes brancas, com uma auréola na cabeça, com asas, todo resplandecente, sabe? Algo lindo assim, e pombas voando do lado. E não é isso. Não é nada disso ser santo.
Cara, Deus, Ele é santo. Ele é perfeito. Ele é muito perfeito em tudo. Então a gente pode dizer que realmente Ele é santo. Ele é perfeito. Ele é limpo. Ele é muito limpo. Ele é muito limpo. Só que a palavra santo, para nós, não se define a perfeição e a ser limpo, porque nós não somos perfeitos e não somos limpos. Nós, desde que nascemos, já temos um pecado, que é o pecado adâmico, e a partir desse pecado nós se tornamos impuros. Mas através de Jesus Cristo, pelo seu sangue, Ele nos traz a redenção, Ele nos traz a purificação, Ele nos limpa de todo pecado. E uma palavra que encaixa certinho nessa questão é regeneração. Eu já ouvi falar muito da palavra regeneração, mas eu nunca entendi o significado totalmente dela. Eu fui pesquisar. E uma das palavras que também mostrava junto a regenerar era melhorar, nova vida. Eu quero que vocês abram comigo lá em Romanos 6:34. Romanos 6:34. Desculpa, não é 34 não, é 3. 6:3. Romanos 6, versículo 3 ao 4. Diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Tem versões que falam uma nova vida. Por que eu estou falando sobre regenerar? Porque a gente confunde muitas vezes as duas palavras em questão de purificar e santificar. Parece bem parecido, mas quando a gente realmente aceita a Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossa vida, único, a gente se torna puro. Ele purifica com o seu sangue as nossas vidas. A santificação é algo processual, é um processo que ocorre todos os dias em nossas vidas. A partir do quê? Da intimidade. Para quem lembra, eu preguei a outra pregação sobre intimidade. É como se fosse uma continuação isso. A intimidade, a gente vai buscando a santificação. Mas a gente não vai ser completamente santificado nessa vida. Vai ser quando Jesus voltar. Ali sim vai se completar a nossa santidade. Mas seguindo, abra comigo lá também em Hebreus 10, 22. Deixa eu ver aqui, cadê? Hebreus 10, 22 diz assim. 22. Aproximando-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Abra comigo também lá em 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1 diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É isso. A gente continuar todos os dias buscando se purificar para alcançar a santidade. Eu vou cortar um pouquinho aqui, porque é preciso. Gente, eu pesquisando e tentando entender o que era santidade, o que era santificação, eu vi uma explicação muito boa. E também eu li também Juízes e me encaixou certinho. Abra comigo lá em Juízes 13, 5.
Para quem não sabe, Juízes 13:5 fala um pouco sobre Sansão. E todos nós conhecemos a história de Sansão, porque eu vim numa igreja mais tradicional, eu vim na Assembleia, e como tinha escola bíblica dominical, eu era criancinha, então tinha musiquinha, tinha livrinho, historinha direto. Então a gente sabe a história de Sansão, decora salteado. Mas eu vou querer encaixar isso aqui em questão de santidade. Juízes 13:5 diz assim: porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará a navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Santidade, santo, a palavra santo, no hebraico, significa kadosh. Kadosh significa separação, exclusivo. O que aconteceu aqui? Deus pediu para que Sansão fosse exclusivo para a sua obra. Ser santo é ser exclusivo, é ser separado. Quando Moisés fez a arca da aliança, tinha o que? Objetos exclusivos, separados. E eram objetos santos. Podia ser qualquer objeto, tipo essa garrafa aqui. Era separada naquela arca. Mas por que uma garrafa ia fazer diferença? Por que ela é santa? Porque ela é exclusivamente própria para uso da obra de Deus. Nós devemos ser santos para que Deus possa fazer a sua obra em nossas vidas. Nós devemos ser separados, exclusivos para Ele. Isso é o mais importante. Aqui, Sansão, ele foi separado. E a gente conhece a história que, depois do decorrer da história, o Sansão conhece Dalila, e os dois dão uma enroladinha junto lá. E, cara, o que acontece? A Dalila vai lá e corta o cabelo dele. Só que a força dele não era o cabelo dele. Era um símbolo de santidade, que ele era exclusivo, ele era separado para aquela obra, livrar Israel dos filisteus. Só que a partir do momento que ele entra numa guerra, com o objetivo sendo santo, ele se distrai. Aí que eu quero chegar num ponto. Ele se distrai. O que será que nos distrai hoje em dia, para que a gente não consiga alcançar a santidade? Eu grifei bem grande aqui, influências. Sabe, a gente está rodeado de pessoas de várias religiões, de várias crenças e conceitos. E nós, como cristão, filho de Deus, conhecemos a verdade, que é a palavra dele. E sabemos que através da palavra, que é a verdade, ele traz a pureza ao nosso coração. Mas será que o tempo todo a gente está atrás dessa santificação? Será que as influências externas não estão falando muito mais alto que a voz de Deus? Sabe, gente, eu não sou perfeito. Eu não sou o santarrão, eu não sou o crentinho todo certinho. Eu tenho falhas, eu peco também. Mas uma das coisas que eu fico mais triste é pessoas que se dizem cristãs. Falam que são cristãs, falam que é numa determinada igreja, mas as suas atitudes não condizem com o que ela fala. Pessoas que uma hora estão numa rodinha ali e tentam ser aquelas pessoas que estão naquela rodinha só para tentar se enturmar, só para tentar ser igual a elas. Porque se eu ser crente, eu estou me separando. Não, eles vão me zoar, eles vão falar mal de mim, vão me excluir de tudo, das festas, de tudo aquilo que é divertido. Eles vão me excluir porque eu sou crente. Sabe? E tem muita gente, muitas pessoas negando a sua fé, a sua crença, o seu amor por Deus, por causa de status, por causa de amizades que para ela acha que vai fazer bem para ela.
quero que vocês saiam entendendo sobre santidade, que vocês são santos e vocês são separados e exclusivos somente para a honra e glória de Deus. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Ele é exclusivo também. Ele é exclusivo. Em questão de pureza, quero que você vá comigo lá em Mateus 8. Mateus 8. Mateus 8, versículo 1 ao 3. Eu já vou lendo. Diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Abra comigo também em Marcos 1,40. Marcos 1,40 diz assim. Eita, peraí. Um leproso se aproximou de Jesus. Ele lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Agora abra comigo lá em Lucas 5. Lucas 5, versículo 12. Diz assim: Aconteceu que, estando Jesus numa cidade, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Eu quis pegar Mateus, Marcos e Lucas, porque são 3 pessoas que estavam com Jesus, só que 3 visões diferentes. E cara, Deus é tão maravilhoso quando escreveu a palavra, usou pessoas para escrever, porque a gente consegue ver de 3 ângulos diferentes, entender 3 modos diferentes, mas é o mesmo propósito. Aqui mostra um leproso que chamou Jesus para que ele ficasse puro, ficasse limpo. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que cada um vira uma forma diferente. Só que cada forma diferente ainda mostrou que ele queria ser purificado, que ele queria ser limpo. Só que eram 3 pontos importantes. Ele mostrou arrependimento, prostração e adoração. Esses 3 pontos que esse leproso fez. Ele se humilhou, colocou seu rosto no pó. Ele adorou a Deus, a Jesus, para que ele fosse limpo. São pontos muito, peculiares e muito simples, mas que fazem grande diferença na hora que a gente vai buscar a Deus. A questão da humildade, a questão de prostração, de quebrantamento no nosso coração a Deus. Eu não sei como foi a semana de vocês, a minha foi bem corrida no meu serviço, em casa também. E eu confesso que foi muito difícil de orar essa semana. Porque de tanta correria, eu não consegui um quebrantamento. Eu não consegui me prostrar diante de Deus. Eu orava, agradecia a Deus pelo dia, queria que Ele me abençoasse, continuasse abençoando a minha família, o meu ministério, o meu trabalho, que Ele protegesse a minha família. Mas eu não consegui ter aquele tempo com Deus, de falar assim: eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero separar um momento com o Senhor. Eu não consegui direito. É engraçado porque Ele me trouxe justamente em questão de a gente separar um tempo para Ele, se separar em questão de todas as coisas para Ele. E foi uma das coisas que eu menos consegui essa semana.
a palavra também é para mim. Seguindo, coloquei assim: santificação é um processo, entre parênteses, com intimidade com Deus. Abra comigo lá em Efésios 4:22, por favor. Efésios 4:22. Efésios 4:22 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompendo segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Abre comigo também lá em Colossenses 1. Desculpe se eu estou sendo um pouquinho rápido, gente, mas é que caso que o tempo nosso é bem curtinho. Colossenses 1, versículo 21 diz assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora porém eles nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Abra também comigo lá em 1 Coríntios 6:11. 1 Coríntios 6:11 diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós somos justificados, somos santificados pelo teu nome, Jesus, pelo nome dele. Entendam que quando somos separados, quando somos filhos de Deus, ele automaticamente puxa para ele, fala assim: você é meu, eu separei você, você é exclusivo para mim, eu não quero vocês lá com eles, eu quero você para mim. Nós sabemos que a palavra de Deus fala que ele tem sonhos e planos enormes, cara, muito maiores daquilo que já pensamos ou, sei lá, imaginamos. A gente vive aqui, ó, aqui embaixo, sendo que ele quer aqui, ó, com ele. Há muitas coisas que ele tem para nós, para as nossas vidas. Segundo lá, quero que vocês abram comigo em Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui vamos chegar num ponto que eu queria chegar e que faz muito tempo que eu não falo. Faz muito tempo. Vamos falar sobre namoro. Deu ruim, né? Cara, tava conversando com a Letícia na rua sobre a minha palavra. E daí eu comentei com ela que eu ia falar um pouco sobre namoro. Ela já olhou com uma cara estranha pra mim assim. E falou: amor, você só acha que eu não tô observando, que eu não tô percebendo as coisas, mas eu tô aqui quietinho, só observando, só esperando o tempo. E daí Deus me dá a oportunidade para falar. Então, aqui fala pra gente ser um sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo. No namoro, a gente tem a paixão, um foguinho que queima por dentro, é gostosinho, pá, e às vezes é difícil controlar.
Só que, deixa eu dar um exemplo. A gente é jovem. Então vamos dizer que aqui é a nossa vida, essa linha aqui, ó. Daí pergunta assim: hein, será que passar a mão assim na perna, assim, na nossa namorada, assim, vai acontecer alguma coisa? A gente tá aqui, ó. Se for tirar a luz aqui, a gente tá aqui, ó. Será que passar a mão na minha perna vai acontecer alguma coisa? A gente só fica aqui, ó, no filetinho aqui pra cair. Só no filetinho. Será que se eu beijar bastante assim vai acontecer alguma coisa? Vai esquentar assim? Será que eu sentar no colo do meu namorado vai acontecer alguma coisa? Será que ele vai pensar em alguma coisa? Será que se eu colocar minha mão assim só assim, ó, no bolso da calça de trás do meu namorado vai acontecer alguma coisa? Não sei. Será que vai acontecer? Será que você vai começar a suar, começar a tremer, começar a pegar um fogo aí que não é para pegar? Será que realmente isso aqui é um sacrifício vivo santo para Deus? Sabe, quando a gente namora, a gente está muito nesse filetinho aqui, ó. A gente fica perguntando: será que pode, será que não pode? Será que pode, será que não pode? Cara, por que você tem que ficar aqui? Você não sabe que eu vou cair, será que eu não vou cair? Por que você não se afasta de uma vez? Fica longe. Ah, Gabi, mas não dá, é difícil, né? É difícil. Mas a gente consegue. A gente não é retardado. A gente entende as coisas. Uma das coisas, cara, não fiquem sozinhos. Não fiquem sozinhos. Não feche a porta do quarto. A mãe fala assim: ei, vocês dois, abre essa porta do quarto aí, não quero vocês dois sozinhos. Vira as costas, fecha a porta do quarto. Não, a gente não tá fazendo nada, a gente tá conversando, mãe. Conversa, né? Ó, fez essa conversa. Cara, isso, será que realmente é algo que a gente está se separando para Deus? Está sendo exclusivo? É que a gente está esperando para o casamento? Tenham cuidado, gente. Não é brincadeira. Quando você aperta o botão da sexualidade, você não consegue parar. Não consegue. Eu já preguei várias vezes aqui sobre a questão de casamento, sobre a questão, o porquê que é pecado. Vocês sabem disso. E se não sabem, vai lá no Instagram, tem uma live só sobre isso. Está lá escrito: Live Pureza no Namoro. Eu e a Letícia fomos lá, respondemos algumas perguntas bem específicas e bem claras. E se você tiver mais dúvida, dá uma conferida lá, beleza? E se tiver dúvida ainda, pode vir conversar com a gente. Amém? Seguindo aqui, tem outra coisa que nos afasta da santificação. Não é só questão do nosso corpo, mas é a hipocrisia. Abra comigo lá em Mateus 15. Mateus 15. Mateus 15. Cadê? Mateus 15, do 1 ao 13. É um pouquinho comprido, mas vamos rapidinho. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhe respondeu: por que também vocês transgridem os mesmos mandamentos de Deus, por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra o seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai e sua mãe: ajude que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus, por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos.
E cavalcando a multidão de Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, se aproximando deles, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor dizia, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Cara, Jesus era muito fera, mano. Ele dava cada chute na cara dos caras. Que tá louco. Eu devia andar com aqueles óculosinhos, sabe? Cara, os fariseus também só arrumavam pra cabeça, né? Tentava desafiar ele com as ideias lá e... são burros mesmo. Seguindo. Por que eu coloquei hipocrisia? Sabe, a gente fica arrumando muita desculpa aí, né? Para não buscar a Deus, para a gente seguir com Deus, ou realmente querer a santidade dele. A gente muitas vezes é hipócrita. Sem querer, às vezes, nós somos hipócritas. Mas devemos tomar muito cuidado com isso. Pois isso não vem de Deus. É algo que o inimigo, vem falando no nosso ouvido, e a gente dá brecha, a gente dá liberdade para ele, e quando vê, a gente está fora da igreja. Claro, a igreja não vai salvar ninguém. Isso é uma frase, cara, que eu guardo para toda a minha vida. A igreja não salva ninguém. Você está aqui, escutando algumas músicas, pulando, adorando a Deus, ou fingindo, não vai salvar você. Não é porque você conhece alguém cristão, ou porque seu pai e sua mãe são da igreja, você vai ser salvo. A salvação é individual, gente. Ela é individual. Se você não corre atrás, você fica. A gente tem que parar de brincar de ser cristão, de brincar de ser filho de Deus, de brincar com o evangelho dele. Ele está voltando. E só sobe quem é dele, quem é filho dele, quem realmente conversa com ele e não fala só sobre ele. Sejam santos. Nós devemos ser santos, separados para ele, para a honra e glória dele, somente dele. Não troquem a sua intimidade com Deus por coisas banais, por coisas que momentaneamente possam preencher esse coração, mas depois que passa, fica um vazio tão grande que não sabemos com o que preencher mais. E para terminar, gente, quero que você saia comigo lá em Tessalonicenses. Não, me desculpem, eu errei aqui. Em Êxodo 19. O louvor pode subir, por favor. Abre lá comigo, Êxodo 19. Cara, isso aqui é muito de Deus. Eu tinha riscado esse versículo aqui, mas eu tenho que ler ele. Êxodo 19. Vamos ler a partir do 14. Diz assim, Êxodo 19, 14. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. E lavando suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se uma forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava,
porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Mas Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e foi até lá. Gente, na hora que eu li isso aqui, eu lembrei da música que eles cantaram, a última. E eu risquei aqui, ó. Posso pra vocês verem aqui, ó, tá riscado. Eu risquei. Eu não ia falar sobre isso. Mas depois que eu comecei a escutar a canção, Deus começou a falar comigo. Ele falou bem assim: filho, a partir do momento que você se consagra, se separa para mim, eu te levo a lugares que você nunca viu. A partir do momento que você é exclusivo, entende que você é exclusivo para mim, eu cubro esse lugar com fumaça. E um som de trombeta tão grande, tão forte você vai ouvir, pois é a minha voz. Cara, nesse momento eu falei, eu tenho que ler esse versículo. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. É algo sério demais. Ele quer chamar vocês para que vocês sejam santos. Quero que vocês entendam que ser santo é ser separado, exclusivo. Não se deixe se corromper pelo um namoro, ou por amigos, ou por status. Ele quer levar vocês a grandes lugares, a lugares que pessoas que nunca foram, nunca viram. Ele quer levar vocês. Cara, Moisés ali, ó, tava todo dia com Deus ali, cara. E essa passagem aqui foi uns 3 meses depois que eles saíram do Egito. E Deus fala com eles aqui no começo: vocês lembram o que eu fiz com vocês no Egito? As coisas, as maravilhas que eu fiz. Eu tirei vocês da escravidão e estou te levando vocês a uma terra prometida. E nesse caminho, cara, Moisés, ele é um cara ali, ó, firmemente com Deus. Estava ali face a face. E ele foi lá e subiu, cara. Deus estava ali falando com ele. Ele subiu no monte. Aqui mostra que ele pede para o povo que faça uma corrente, volta assim no monte, para que ninguém subisse. Sabe o que eu entendo com essa parte? Só sobe quem é santo. Só sobe quem é separado, quem consagra, quem tem intimidade. Não era para todo mundo ali subir na hora. Ele fala, cara, se subirem lá, o pessoal vai morrer, porque não aguenta. Mas, cara, Moisés tinha uma intimidade, e só ele subiu e viu a glória de Deus, viu a fumaça, viu os trovões, viu o som da trombeta, ouviu. Ele quer isso para vocês. Gente, pode ficar de pé. Enquanto o louvor vai tocando aquela música linda, quero que vocês fechem os olhos. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque eu entendo assim que nós todos muitas vezes erramos e esquecemos de buscar a Deus, esquecemos de, orar, ler a palavra. Não entendemos ou não entendíamos o que era ser santo. Mas eu creio que a partir de hoje vocês saiam entendendo que vocês são exclusivos para Deus. Não importa o que aconteceu essa semana, não importa quantas vezes você errou, quantas vezes você pegou, quantas vezes você mentiu,
Quantas vezes você olhou pornografia? Quantas vezes você se masturbou? Quantas vezes você se cortou? Quantas vezes você teve aqueles pensamentos que deixaram você para baixo? Quantas vezes pessoas colocaram rótulos em vocês, menosprezaram vocês, insultaram? Não importa quantas vezes, porque hoje vocês saem entendendo que vocês são santos, são justificados, são purificados, porque Cristo morreu naquela cruz por vocês, por nós. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos escolhidos, somos redimidos. Você não é qualquer um, você não é mais um nesse mundo. Você é diferente, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, pois Ele quer te chamar lá naquele monte. O pau vai estar quebrando aqui embaixo, mas lá em cima vai estar numa paz tão tranquila, tão grande, que nada mais importa aqui embaixo. Ele quer vocês lá, com Ele lá em cima. Fechem os olhos. Nós sabemos que na palavra diz que Ele tem chamas nos olhos. Seus cabelos são brancos como a neve. E não precisa de sol, porque Ele é a própria luz. Eu quero que vocês imaginam isso. Ele sendo a própria luz. Imagina um espaço tão grande, tão lindo, e uma luz tão forte na frente, que você não consiga abrir os olhos. Mas no teu coração você entende que é Ele, que é o seu amado. No seu coração você entende que é o seu papai. Sabe, aquela dor que você sentia, aquela angústia, aquela tristeza, aquela incerteza, não existe nesse lugar. A amargura não existe nesse lugar. O pensamento de suicídio não existe nesse lugar. O pensamento de lascívia não existe nesse lugar. O espírito da morte não existe nesse lugar. A mentira não existe neste lugar. O choro não existe neste lugar. A tristeza não existe neste lugar. O que existe é Jesus Cristo. O que existe é um amor incondicional. O que existe é uma graça completamente que nos enche, que nos transforma, que nos faz redimidos, que nos regenera. Ele nos traz a paz, Ele nos traz a redenção, Ele nos traz a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é todo entendimento? É sobre todas as coisas. Existe uma paz sobre todas as coisas. Existe um amor sobre todas as coisas. Ele ama vocês, Ele nos ama, Ele me ama. Ele é santo, porque Ele é santo, nós somos santos também. Porque Ele é santo, nós somos santos também. Lembre-se dessa palavra, santo, santo, santo. Ele é santo, 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 santo o tempo todo. Em todo momento Ele é santo. Então seja santo como Ele é santo. Busque Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças. Você é amado, filho. Filho, você é meu. Você é meu, filho. Sentado no alto
e sublime trono. E a rola de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos
com a sua glória, que toda casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Senhor, o que é ser santo, Pai? O que é a sua santidade? Entendemos, Senhor, que nós somos exclusivos e somente Teu, Jesus. Que não possamos, Pai, ser corrompidos com este mundo, Pai, mas que a gente possa ser renovado, Pai, todos os dias pela Tua verdade, Pai, que é a Tua palavra. Purifica, Pai, nossos corações, as nossas mentes, que a gente possa sair daqui, Senhor, completamente cheios do Teu Espírito Santo, que a gente possa ser completamente cheios do Teu entendimento, Senhor, do Teu amor, Pai, que completa o nosso ser, que excede todo entendimento com a Tua paz, Pai. E que essa semana, Senhor, nós possamos, Pai, surpreender ao Senhor, buscando a Ti de todo o nosso coração. E entendemos, Pai, que nós somos, Pai, a luz deste mundo, Pai, o sal dessa terra. E que a partir das nossas vidas, Pai, o Teu nome será glorificado. A partir das nossas condutas, Pai, nossas palavras, será as Suas palavras, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada um, pois eu creio que foi Teu Espírito Santo quem trouxe aqui, Senhor. O Senhor já tinha predestinado, Senhor, e marcado esse dia para o Seu Filho, Pai, e a Sua filha. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos leva em paz para casa, Senhor. Continue nos abençoando, Jesus, ao decorrer da semana. E que a gente possa estar com nossos ouvidos atentamente abertos, Pai, para ouvir a Tua voz, Jesus. Muito obrigado, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos glorificar a Deus com nossas palmas, galera. Deus abençoe vocês.